Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Quais as semelhanças entre a condução de uma propriedade rural e a gestão pública? Para o nosso convidado, o senso de urgência, de responsabilidade, a capacidade de enxergar previamente possíveis problemas e tomar decisões antecipadas para evitá-los são algumas delas. Agricultor, engenheiro agrônomo e consultor, o guiratinguense, criado em Tesouro, tem escrito a própria história em Campo Verde, para onde mudou-se em 1993. O município, de aproximadamente 50 mil habitantes, é uma das referências na produção agropecuária em Mato Grosso, com destaque para o cultivo de algodão. Foi lá que o Alexandre Lopes construiu carreira no agro e, recentemente, iniciou jornada na política. Logo na primeira disputa, tornou-se chefe do Executivo Municipal. Em outubro, foi reeleito para o segundo mandato, com ampla aprovação popular. No bate-papo, fala sobre os avanços, projetos e expectativas com a nova fase do município, cada vez mais preparado para tornar-se um grande palco da agroindustrialização no estado, agregando valor ao que sai do campo e gerando oportunidades para todos que vivem próximos a ele. Alexandre Lopes, meu amigo, cara, satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Já fazia um tempinho que a gente estava ensaiando para colocar em prática essa prosa. Chegou o dia. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. A gente que agradece a oportunidade, ao mesmo tempo, parabeniza você, Patrone, aí, bastante tempo, né, que você está na lida, né, conhece como ninguém o setor, né, e eu, particularmente, tive a oportunidade de conhecer você há bastante tempo aí, essa maneira moderna de fazer comunicação, de poder dar o recado. Parabéns, que Deus continue sempre abençoando os seus trabalhos, aquilo que você tem feito. Maravilha, Alexandre, já até perdi as contas do número de vezes que a gente já bateu papo, cara, que a gente já consegui gravar a entrevista contigo, né? Você é sempre muito solícito, né? Sempre nos atendeu muito bem, tanto eu quanto Pedro Silvestre do Canal Rural, na época eu estava na Centro-América também, sempre fez questão de atender, e quando não podia dar entrevista, atendia para orientar, realmente para tirar as dúvidas, né, esclarecer. Isso acho que é muito importante, né, quando a gente fala em comunicação buscando ser assertivo, é você poder contar com as pessoas que realmente te ajudam a entender o que está acontecendo para que essa mensagem possa chegar com maior clareza para quem a consome, né? Para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte e assim por diante, né? É verdade, mas eu diria assim que, acima de tudo, né, eu acho que o compromisso em levar a comunicação correta, né? Você que cobre aí, sempre cobriu, tem uma relação muito estreita com o setor produtivo de Mato Grosso, a gente testemunha o seu trabalho, a preocupação que você, a vossa equipe tem em poder fazer com que o consumidor dessa informação, ela tenha, acima de tudo, assertividade, né, qualidade da informação. Então, a gente sempre se dispôs, sabendo que o serviço era muito bem feito e a necessidade, né? Mato Grosso aí é um estado que, apesar do tamanho e da pujança, é relativamente novo nos seus afazeres, na agricultura, na exploração, na industrialização, e nós temos muito ainda aí o que aprender e, ao mesmo tempo, divulgar, né? Maravilha, cara, mas te agradeço aqui publicamente também por todas as vezes aí que você prontamente nos atendeu. Alexandre, tradicionalmente aqui no podcast a gente precisa saber quem é a pessoa que está conversando com a gente para que as pessoas também lhe conheçam. Me fala um pouquinho da tua história, né? Quem é o Alexandre Lopes? Onde nasceu o Alexandre Lopes? Como começa a tua trajetória de vida? Bom, eu sou Alexandre Lopes de Oliveira, né? Eu sou mato-grossense, sou nascido aqui em Guiratinga, né? Eu, apesar de nascer em Guiratinga, fui criado no município de Tesouro, um município muito pequeno aqui do estado de Mato Grosso, com atividade garimpeira, né? E aí, na minha juventude, eu decidi que eu iria estudar para poder me formar na atividade da qual eu diria que eu tinha vocação, tenho vocação, que é profissional da agronomia, né? Então, eu sou técnico em agropecuário, sou agrônomo, eu tenho uma especialização em solos, né? Minha atividade profissional sempre foi no campo, né? Na prestação de serviço. Tenho um envolvimento com a cultura do algodão desde o início, desde ainda quando nós não tínhamos o domínio de todas as técnicas. Esse ano agora, o ano de 25, eu estou indo para 30 anos de algodão. Casei no Mato Grosso, casei em Campo Verde com a Rose, que é uma cuiabana, né? Mas é nascida na região de Campo Verde, veio em Cuiabá somente para nascer. Desse casamento aí, nós tivemos aí 2 grandes presentes de Deus, que é a Alexandre e a Gabriela, hoje já com 23, 22 anos, né? Aí o destino quis que eu me tornasse prefeito de Campo Verde. Então, apesar de todo o movimento classista, da qual me envolvi no passado recente, apesar de ser produtor rural, né, técnico da área da produção agrícola, o destino quis que eu me tornasse prefeito de uma das mais importantes cidades do estado, do nível de produção. E nós estamos lá agora, nesse novo ciclo político, né? Fiz um primeiro mandato que vence esse ano, e fomos reeleitos para mais 4 anos aí.
Maravilha, cara. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse presente que você recebeu também, que foi a responsabilidade de conduzir o município, né, e o fez muito bem, por isso foi reeleito. Fala um pouquinho, por que você sentiu que tinha essa vocação pela agropecuária, pelo agro, né? Você tinha já na família alguma ligação com o campo ou não? Sim, o meu padrasto, né? Na verdade, como eu falei, eu nasci numa região garimpeira. Meus avós são garimpeiros, né? Então ali nós crescemos vendo a produção do garimpo, o diamante, a extração e tal. Então, no meado dos anos 90, a gente já havia falado daquilo que a agricultura representava para o estado de Mato Grosso, ou poderia representar. Então, rapidamente eu pensei, olha, eu tenho que seguir nessa área. O meu padrasto, ele é agrônomo de formação, é ex-funcionário da Empaer. Depois, nós já em Campo Verde tivemos ali a iniciativa de poder montar uma empresa de consultoria agrícola. Depois nos tornamos produtores, agricultores, concomitantemente, né? Então, na juventude, eu falei, não, eu vou seguir essa carreira, né? Então, logo eu procurei um educandário agrícola, estudei, me formei técnico em agropecuária. Essa mesma instituição eu fiz agronomia nela, que é a Escola Técnica, Agrotécnica Federal de Cuiabá, que é em São Vicente, né? Hoje é o Instituto Federal do Mato Grosso, IFMT. Então, toda a minha vida acadêmica eu fiz ali. Muito próximo da região produtora, muito próximo de Rondonópolis, de Campo Verde. Então, a minha família já havia mudado de Tesouro para Campo Verde. Então, eu comecei a estudar no educandário agrícola e logo eu vi que Campo Verde era um solo fértil para o crescimento, né, não só profissional, como também da atividade agropecuária, mais precisamente agrícola, né? E aí, eu recordo com muita clareza, Patrone, o algodão estava naquele momento sendo debatido no Mato Grosso, né? Então, por uma oportunidade de uma carona, eu me envolvi com o algodão. Olha só. Né? Olha só como que as coisas aconteceram. Eu estava na BR, pegando uma carona para ir para casa, e ali passou uma pessoa e falou assim, olha, vocês são alunos de um educandário agrícola, eu preciso de pessoas para me poder, estou fazendo um projeto do algodão do Cerrado. E essa pessoa é o Benjamin Zandonade, que hoje está lá em Campo Verde, né? Eu sempre, quando eu falo sobre isso, assim, eu rapidamente eu faço a menção da importância do Benjamin, de algumas outras pessoas naquele momento, pessoas que pensaram o algodão, ainda sem saber como que lidava com aquilo, né? E eles gastaram tempo, gastaram todo aquele pensamento. Daí, pô, que ano mais ou menos? Ainda como aluno da escola, 95, eu fazia estágio lá, né? 95. O ano que vem faz 30 anos. Aí, quando eu me formei em 96, eu já fui trabalhar para ele como funcionário, eu era o monitor de praga dele. Mas eu me lembro muito bem o seguinte, que aquilo era tudo descoberta. Qual que era a maneira que nós íamos fazer para fazer com um bom controle de praga, o bom controle de doença, o bom controle de erva, o bom manejo hormonal, como é que você regulava a altura, qual que era a qualidade que você queria para a indústria, qual que era o tamanho, o comprimento, o microné. Então, tudo isso era ainda para ser descoberto. Então, naquela época, nós tínhamos materiais ainda suscetíveis, né? Então, a doenças. Então, aquilo criava um terror na nossa cabeça para você fazer bons controles, né? Para que você pudesse produzir. Então, eu sempre faço questão disso. Todas as vezes que eu cito nisso, eu faço menção dessas pessoas. Benjamin, Damasceno, pessoas da qual eu vi ali no campo, pagando um preço árduo para poder descobrir os manejos, as orientações técnicas, para que a gente pudesse ter o algodão que nós temos hoje. É claro que logo no final dos anos 90, né, nós tivemos aí grandes instituições, né, importantes instituições de pesquisa técnica, que nos trouxe aí melhoramento genético, tecnologia, agora mais recente, biotecnologia, que fez com que a gente assim conduzisse o pacote de produção da cultura do algodão de uma maneira mais consolidada, né? De uma maneira mais ampla, buscando não só o aumento da produção, como também a qualidade. Mas quando você traz a memória lá ao início dos anos 90, meado dos anos 90, a gente enxerga com muita clareza essas figuras, daquelas pessoas que pagaram o preço para poder fazer com que a cultura... Exatamente, cara. Uma das coisas que eu gosto muito, né, inclusive, desse trabalho do podcast é poder valorizar, ouvir e relembrar essas histórias, né? Porque a gente não pode deixar esquecer, né? Hoje a gente vê uma realidade, a gente projeta um futuro, mas a gente teve um passado que foi construído para que a gente chegasse até aqui, né? Isso é muito importante, muito legal você trazer, compartilhar com a gente esse momento da tua vida também e fazer todo esse resgate histórico de uma cultura tão importante quanto o algodão e tão desafiadora, né? Eu me recordo, em 2010, tinha um projeto no Canal Rural, na época eu já estava no Canal Rural, que era o Caminhos do Algodão. Foi em Campo Verde, inclusive. Sim. Uma das fazendas. Eu até fiz um caminho do algodão. Foi, que era o algodão super adensado, né? Que era aquele cruzado de 45 centímetros, com ruas mais estreitas, cruzado não, de 45 centímetros. E aí foi uma tentativa e a gente, enquanto jornalista, precisou acompanhar durante muito tempo Sim. todo o desenvolvimento da safra.
E aí que a gente começou a entender na prática quais os desafios de uma cultura do algodão, né? Leis reguladoras de crescimento, todos os manejos culturais, enfim. E muitos agrônomos falavam, né, que das culturas era mais prazerosa de trabalhar justamente pelo desafio que ela impõe, né? Cada momento é um momento e cada safra é uma safra. Como eu disse, né, eu fui monitor de praga. Em 1995, eu fui um estagiário, né, dessa fazenda, né, desse campo de produção, já em Campo Verde. E o ano que vem está indo para 30 anos. E eu diria o seguinte, que nesses 30 anos, nós sempre tivemos um ano que, por mais que você tenha, logicamente, né, você acaba criando o escopo de produção, mas sempre há uma diferença. Sempre você aprende, sempre há uma mudança, seja ela voltada para a adaptação dos manejos, seja ele de praga, de doença, de erva, hormonal, como eu falei, de crescimento, nutricional, mas também do ponto de vista de operação, como também de você poder fazer com que essas variações climáticas sejam entendidas pela planta e você tire dela o melhor. Nós estamos tendo aí, nesse momento, né, épocas em que as variações climáticas deixam o produtor, né, mais preocupado, às vezes com escassez de chuvas, às vezes com excesso. Nós estamos passando constantemente por isso aí. E aí você tem que fazer com que aquela cultura supere aquilo. Isso tem a interferência humana, né? Então a cultura do algodão, ela é assim. Né? E outra coisa que eu costumo citar, que é o arrojo do produtor, como também de todo esse grupo de técnicos do Mato Grosso, é de você fazer com que as mudanças da cultura ela venha a interferir diretamente nos ganhos. Por exemplo, se você analisar o início disso, nós tínhamos ali aquele algodão de ciclo longo, né? Algodão verão, em que você ultrapassava os 200 dias cuidando daquilo. Depois veio a intervenção humana, né? Com bom manejo, né? de ciclo, e aí veio melhoramento genético, com grandes técnicos que nos trouxe aí no melhoramento genético condição de você reduzir o ciclo sem perder produção. Né? Depois nós conseguimos fazer com que a distinção de safra e safrinha ela trouxesse benefícios ao sistema de produção, onde nós reduzimos o ciclo da soja, mantendo a produção, e reduzimos o ciclo do algodão, mantendo a produção. Então o Estado ele passou a usar safra e safrinha de uma maneira consolidada, com isso dobrando a capacidade de renda do produtor, né? Remunerando o produtor, e fazendo aí com que as regiões produtoras de algodão fizesse e fazem, né, o que está ocorrendo hoje. Se você analisar friamente, os municípios que têm a cultura do algodão como uma fonte, ou então algo que compõe o seu quadro de produção, ela tirou muito proveito disso. Não estou dizendo somente do ponto de vista da atividade, não. Social também. Eu falo agora como gestor público, prefeito de uma cidade da qual a base de produção é algodão, e eu reconheço que Campo Verde era uma Campo Verde antes e depois do algodão. Exatamente. Vamos aproveitar esse link aí só para falar um pouquinho de Campo Verde, Alexandre. Você mudou quando para lá? E me fala, também é importante aqui para a nossa trajetória do podcast, qual foi a primeira imagem de campo que você se recorda de você no campo? Sim. Olha, eu mudei para Campo Verde assim, em 93, né? Já em 94, eu estava dentro da escola agrícola, dentro de um educandário agrícola. E a primeira imagem do campo que eu tenho é plantando. Né, eu cheguei no final de ano, numa época de plantio de algodão, e eu cheguei naquele campo, naquele universo, né, imenso, com várias plantadeiras, ainda com pouca experiência, mas assim, muito ávido, né, em aprender, em poder absorver aquilo ali. E isso eu guardo com muita clareza assim, na minha mente. Né. As pessoas ali preocupadas, como eu disse, todo mundo aprendendo, mas ao mesmo tempo, ali, nós tínhamos que aprender e produzir. Responsabilidade, né, não que agora não tenha tanto, não é isso, mas naquele momento, nós tínhamos cultivares extremamente sensíveis. Então, além da preocupação da produção em si, você tinha essa preocupação. Você poderia perder uma lavoura de algodão num estalar de dedos, principalmente com a virose, né? E o que mais deixava nós, assim, com muito temor, era que naquelas épocas, a gente via algumas histórias de lavouras perdidas. Então, você imagina só, o grupo de técnicos ali, produzindo e vivendo com aquela angústia de se você perder a mão, entende? Então, assim, a minha primeira imagem, a primeira visão que eu tenho é essa. Grandes campos, aquela terra totalmente exposta para que você pudesse plantar, né? E de lá para cá, várias outras mudanças aconteceram. Maravilha. Aí você se forma, né, como técnico agropecuária, começa a trabalhar, passado um tempo você começa a trabalhar com consultoria, torna-se consultor. Durante quantos anos aí você foi consultor? Você ainda é consultor, né? Sim. A gente até falou há pouco sobre isso antes de gravar aqui essa entrevista. Quanto tempo na consultoria e quando você se torna produtor? Me fala um pouquinho da tua versão produtor também. Vamos lá, só para a gente já matar esse ponto. No final dos anos 90, 2000, no início dos anos 2000, eu já estava atuando, né, já na consultoria, meu padrasto, atendendo ali diversas áreas produtoras em Campo Verde. E aí,
pintou a oportunidade ali de nós plantarmos. Naquele momento, né, com terra arrendada, nós aceitamos o desafio e de maneira concomitante, né, nós atendíamos as áreas, os clientes, e paralelo a isso nós começamos também a cultivar. Plantamos soja, milho, algodão, estamos até hoje cultivando essas áreas, né, de maneira ali paralela. Né? Campo Verde ofereceu essas oportunidades. Então, nós aproveitamos isso aí para poder fazer de maneira concomitante. Claro, né, hoje a vocação do município é produção agrícola, né, sobretudo algodão. Então, a gente sabia que aquilo era exatamente o assunto que o município aceitava. Então, as oportunidades todas ali agarraram, nós também. Então, no início dos anos 2000, nós começamos a fazer isso de maneira simultânea. Atender os nossos campos, os nossos clientes, os produtores que faziam parte da empresa e também a cultivar, a plantar. E estamos até hoje. Maravilha. Você já disse, né, que o algodão é a base, principalmente da economia agrícola do município. Me fala quanto que Campo Verde planta de algodão e já fala um pouquinho de soja e milho também, o que o município produz, para que quem não conheça Campo Verde, seja de outro estado, aí também se apresente esse município tão importante para a nossa economia mato-grossense aqui. Claro. O município de Campo Verde produz muito algodão, muita soja, muito milho, mas também produz muita hortifruti, produz muito ovos, produz muita tecnologia, carne, produz peixe, suíno, né? Eu sempre comento, a gente fala muito do agro, mas só para você ter uma ideia, hoje, um assentamento do município de Campo Verde, patrônio, é responsável em abastecer quase todos os mercados da Baixada Cuiabana com hortifruti, que é o assentamento Santa Ana da Fartura e alguns lá do lado. Se você for hoje aí nessas grandes redes, né, de mercado, supermercado, eu não sei se pode citar aqui, como por exemplo o Bilar, se você não for na gôndola lá e pegar aquela porçãozinha de rúcula, disso e daquilo, você virar para Campo Verde. Aquilo me deixa muito contente, muito alegre, porque somos grandes produtores das commodities, daquilo que o agro toca, mas também somos produtores daquilo que a gente consome na mesa diretamente, né? Tudo bem, a gente não come a soja direto, mas aí você tem todos os derivados da soja que faz a sua base alimentar, né? E quando você pega diretamente ali aquela rúcula, aquela alface, aquele tomate, aquele pepino, e põe na mesa e você vê que é de lá, isso nos traz muita alegria. E agora, né, nós estamos assim, entrando numa fase diferente do município, que é exatamente a partir do momento em que nós consolidamos a produção, nós estamos buscando essa agregação de valor. Campo Verde hoje, só o município produz quase 1 milhão de toneladas de soja, quase 1 milhão de toneladas de milho. Quando você abre para um raio de 90 quilômetros, eu já jogo isso aí para quase 2 milhões de toneladas de soja e para quase 2 milhões de toneladas de milho. Então é muita soja, muito milho. Pra você ter uma noção, hoje a nossa produção de milho, ela comporta aí, por exemplo, se você for falar de usina de etanol, ela comporta aí uma usina de 1.500 a 2.000 toneladas dia de produção. Então é algo muito importante que faz com que a gente consiga aí pensar um futuro muito promissor no tocante à agregação de valor e verticalização, né? Temos a nossa industrialização têxtil muito bem difundida, somos grandes produtores de pluma. O município de Campo Verde, ele sempre concorre ali com Luiz Eduardo Magalhães, concorre ali com Campo Novo dos Parecidos. Um ano é um que planta mais, o outro ano é o outro, mas estamos ali sempre entre os 3 maiores produtores de algodão do Brasil. Produzimos mais de 300 mil toneladas de algodão em caroço, mais de 150 mil toneladas de algodão em pluma, né? Muito caroço de algodão, que agora nós estamos vendo a importância aí de poder esmagar, né? Novo combustível agora com a adição do biodiesel faz com que a gente pense na produção de biodiesel para poder oferecer para essa linha, né? Então, isso o município de Campo Verde tem, e de maneira consolidada, é o que eu sempre comento, né? Nós agora estamos tendo lá a integração dos modais, como eu falei, em que a gente está interligado. A BR-070, que corta o município de Campo Verde, ela está interligada com a BR-163, a partir da pavimentação da MT-140. Né? Então, isso aqui é até informação pública, né? Então, isso aí fez com que a gente estendesse o braço de produção do município de Campo Verde. Hoje nós somos a porta de entrada do Médio Norte mato-grossense na região sul, ou sudeste, né? Ou leste, como queira, né? Então, toda essa movimentação logística que tinha Cuiabá, Serra de São Vicente, Rondonópolis, agora ela pode vir pela MT-140, diminuindo o trânsito, aumentando a eficiência de transporte, reduzindo aí o perigo da estrada, que é um 63 realmente... Agora não, porque tem alguns trechos que estão sendo duplicados, mas a gente sabe que quando não, é muito perigosa, né? Então tudo isso tem trazido grandes benefícios, né? Com esse debate da integração de modais, aeroportuário, rodoviário e agora ferroviário, considerando que os trilhos da ferrovia cortará Campo Verde, nós teremos um terminal nas proximidades, nós estimamos aí, patrone, receber mais de 7 milhões de toneladas de produtos da 163, entre soja e milho, para embarque. Então aquele embarque que até então era feito em Rondonópolis, a partir do terminal
na 070 e com a pavimentação da MT-140, você corta, faz um atalho ali, que nos dá muita eficiência no transporte, né? Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim, ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para a certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Alexandre, vamos lá. Você já trouxe ali as características do município, já citou uns pontos aí importantes no que diz respeito à atratividade, inclusive de investimentos. E fala rapidamente como você começa a sua história na política. A gente pulou isso aqui, mas vamos lá. Como que você começa a entrar na política? Bom, assim, eu nunca fui político, eu nunca participei diretamente, eu nunca tive um cargo eletivo, nunca. Mas eu tinha minhas escolhas políticas, né? De alguma maneira eu participava como entusiasta, como apoiador, talvez, né? Quando foi em meados de 2020, um grupo de pessoas me chamou numa reunião e falou: olha, nós estamos aqui pensando em fazer um grupo de pessoas para poder fazer um movimento político em Campo Verde, pensando no executivo, pensando na prefeitura, e a gente acha que você deveria ser o nosso representante. E de início, assim, eu fiquei um pouco surpreso. Era enfiliado a partido algum? Sim, já era. E fiquei surpreso, porque o meu dia a dia era feito no campo, eu ficava pouco na cidade. Por isso até, talvez, no início de tudo isso, eu achava até que era pouco conhecido, e era mesmo, né? As pessoas me conheciam, mas não a massa, né? Não a população do ponto de vista maciço, não, algumas pessoas. E esse grupo de pessoas, né? Por isso que eu falo, política você tem que fazer com muita credibilidade. Política você tem que ter pessoas com credibilidade, isso é a base de tudo. E assim fizemos. Eu fui convencido por esse grupo de pessoas, coloquei meu nome à disposição. Logicamente, depois de endossado por todos eles, né? Eu não poderia fazer aqui de qualquer maneira. Então, o meu pensamento de me oferecer, ele veio sendo irrigado por esse grupo de pessoas. Aí, convenceu, eu me convenci, falei para a família, arrumei todos os direcionamentos para que eu pudesse me dedicar a uma campanha dificílima, né? A pessoa que eu concorri, ela tinha perdido para o atual prefeito. Eu vou dizer para você aí que em torno de 500, 600 votos, eu não recordo muito bem. O prefeito da época, o prefeito hoje é você, né? O atual prefeito da época, né? Então, essa pessoa da qual eu concorri, que por sinal é meu amigo, ele era o virtual prefeito. Ele tinha perdido para o prefeito da época, que estava na reeleição, por, sei lá, 500, 600, 400, eu não recordo. E ele era o virtual candidato. Aí eu coloquei meu nome à disposição, lógico, numa ascendência, né? E aí fomos para a rua, levei aquela proposta, né, muito séria, com muita verdade, né, com muito compromisso, e a população aceitou aquilo, entendeu a mensagem e me elegeu, a mim e a minha vice. E aí fizemos esses 4 anos aí de muita entrega. Nós tivemos, Patrone, nesses 4 anos, o maior pacote de obras da história de Campo Verde. Então, assim, quando eu falo maior pacote de obra, eu digo realmente de entregas. Grandes programas, grandes obras, grandes ações, né? Uma gestão pública não é só feita somente de obra, não é só feita somente de programa. Uma gestão pública ela é feita de diversas vertentes, entende? Obra é uma das, né? Mas é um complexo, né? Um emaranhado de cenários que você tem que estar sempre alinhando, né? Então, em 2020, final de 2020, fomos eleitos. Fiquei esses 4 anos numa produção intensa, com muita resposta. Colocamos em prática tudo aquilo que nós oferecemos como proposta para a população. A população reconheceu isso, né?
tivemos aí, apesar de não ser político de carteira, mas eu diria que o entendimento da prestação do serviço fez com que a gente criasse essa relação de confiança com a população. A população passou a defender esse sistema de governo, passou a defender esse grupo de pessoas que estava ali produzindo para ela. E aí veio a campanha de 2024 agora, e aí nós fomos reeleitos com 84% dos votos válidos, né? Então, esse resultado, ele me faz crer que a população entendeu a mensagem, fez com que essa relação de confiança fosse traduzida em ação, né? E nos trouxe novamente aí para esse processo por mais 4 anos. Essa novidade na tua vida, né, 4 anos atrás, durante esse caminho, quais pontos assim foram mais difíceis de você assimilar da vida pública, né, da vida de gestão pública? Olha, hoje eu respondo ela de uma maneira mais direcionada, mas eu vou fazer uma fala em que hoje a gente esqueceu disso, mas eu fui eleito, eu entrei na pandemia. Então, assim, eu cheguei ali, vamos dizer, inexperiente, com um momento pandêmico, né? Eu diria aí que a maior crise da humanidade quando se olha em questão de saúde pública, de mortes, né, de pessoas e tal. Então eu cheguei ali, mas rapidamente eu mostrei para que veio. Eu fiz algumas ações, tomei decisões árduas, mas com muita responsabilidade. Só para você ter uma ideia, nós fomos um dos poucos municípios, não o único, que não fechamos a escola. Mantivemos a atividade escolar, claro, regrada por aquilo que podia, né? Questão de como, horário, impondo os protocolos e tal, mas nós não abrimos mão de poder tomar decisões com responsabilidade, com condução técnica, acima de tudo com responsabilidade. E assim fizemos, levamos a comunidade escolar para a escola, enquanto diversos municípios trancou a escola, nós abrimos a escola. Mas eu volto a dizer, com muita responsabilidade, com boa condução técnica, muito bem orientada, supervisionada, né? E fizemos os enfrentamentos que precisávamos fazer. Aí agora veio a resposta, qual a dificuldade, né? Eu diria o seguinte, Campo Verde é um município novo, 36 anos, muito exigente, então eu tinha ali que fazer grandes mudanças na saúde, grandes mudanças na educação, que são as bases de uma gestão, saúde, educação, segurança. Fizemos isso, muito assertivo. Tive dificuldade, porque eu peguei ali um momento em que eu tinha que modernizar a máquina, eu tinha que dar celeridade nos processos, eu tinha que criar fluxos, organogramas, e assim eu fiz. Eu e nossa equipe. E nós fizemos grande uso disso. Então, assim, nós trouxemos uma pegada de infraestrutura. Pavimentamos estradas rurais, fizemos pontes, aeroportos, grandes trevos, estradas, reformulamos, revitalizamos e reconstruímos quase todas as escolas do município. Temos escola agora, claro que junto com o apoio do governo do estado, eu tenho que citar isso, o resultado nosso em Campo Verde, ele também tem grande ação do governo do estado, que fez com que a nossa pauta fosse a pauta do governo do estado. Você tem uma noção, teve escola que a gente chegou para reformar, decidimos demolir, arrancamos tudo e daquela escola ficou somente a história e refizemos do zero uma nova escola. Então não teve reforma nem revitalização, teve reconstrução. E hoje nós estamos lá assim com os nossos instrumentos escolares devidamente organizados, com a escola atrativa, né, que é aquela que o aluno acorda e quer ir para a escola, entende? Fizemos um trabalho na segurança fora do padrão. Nós somos o único município do Mato Grosso que tem totem de segurança, né? O nosso município, se você andar na rua, você vai ver lá aqueles totens de segurança com botão de pânico, filmadora OCR, reconhecimento facial, reconhecimento de caracteres, reconhecimento de placa, né? Então, aquilo é algo muito novo que não tem no Mato Grosso e que fez toda a diferença no nosso mandato. A população, ela vai nas ruas e sente segurança. Você tem noção? Nós não estamos tendo mais roubo em fazenda, roubo de carretas, de carro. Nós passamos 364, faltou um dia para um ano, passamos 364 dias sem ter roubo em Campo Verde. E aí, um dia faltando para completar um ano, teve um roubo lá e roubou um drone, alguma coisa assim, e aí quebrou a minha marca de um ano. Mas tudo bem. Fazendo uma correlação com o agro, com a realidade do agro, Alexandre, o fato de você, como consultor, como produtor rural, conhecedor das dificuldades, dos caminhos ali, estou falando do caminho logístico mesmo, né, de estrada, infraestrutura e da necessidade de uma gestão apurada nas fazendas para que as contas fechem, inclusive como consultor. Isso, para dentro da prefeitura, para dentro da gestão pública, teve algum link? Teve alguma, né, realmente influência? Muita. Não que outras pessoas teriam deficiência ou não. Não é isso, não. Mas eu já enxergar. O que você falou fez toda a diferença para mim. O senso de urgência, o senso de responsabilidade, de antecipar o problema, as malícias que muitas vezes o campo te cobra, fez toda a diferença para mim, entendeu? Então, assim, eu venho da produção, eu venho da parte operacional, eu não venho do processo burocrático, eu não venho do processo do sistema administrativo, então eu venho da produção.
Então, a minha área de atuação, ela demanda muito presença no eito, no pé do eito. Seja na construção da estrada, seja na construção da ponte, seja na reforma da escola, seja para poder conferir se um serviço de saúde está sendo bem prestado no posto de saúde, no hospital. Então, boa parte do meu expediente eu dou no pé do eito. Então, isso fez toda a diferença. E quando você traz uma pauta de infraestrutura, quando você tem esse conhecimento do sistema produtivo, ele facilita muito. Qual que é o tamanho do talude? Qual que é a capa asfáltica? Será que suporta a água? Será que não suporta? Será que eu tenho que aumentar? Será que tem que diminuir? Entendeu? Tudo isso aí ajudou muito a gente fazer com que a gente performasse. E eu procurei passar essa experiência do sistema produtivo para os agentes políticos e agentes gestores. Entende? Aí é onde eu faço essa questão do senso, né? Senso de urgência, senso de perigo, senso de responsabilidade, né? Então, tudo isso aí eu tive muita facilidade por aproveitar a minha vivência no campo. E aí, Alexandre, há pouco a gente conversou aqui numa entrevista também ao Canal Rural, você pontuou ali um grande objetivo que tem se materializado, que é justamente a verticalização da produção, né? A gente está num momento do Estado em que se fala muito sobre isso, porque é uma nova fase que a gente está entrando agora, depois de consolidarmos, né, Mato Grosso como um Estado que investiu na agropecuária, que colhe os benefícios disso, agora caminha para a fase da agroindustrialização, ou seja, vamos verticalizar a produção para agregar valor e, consequentemente, renda e geração de oportunidade, né, de emprego para muita gente. Me fala um pouquinho dessa realidade de Campo Verde, né? Eu sei que são 5 pontos principais que você elencou que precisavam ser trabalhados, que foram ao longo desses 4 anos, né, para projetar um cenário mais atrativo daqui em diante. O município de Campo Verde, ele é um município grande produtor, né? Como eu disse no início e repito, produtor de soja, de milho, de algodão, de ovos, de tecnologia, de semente, de carne e tal. Então, o sistema produtivo ele é consolidado. Haveria de chegar o tempo de nós agregarmos valor. E nós temos hoje no estado de Mato Grosso municípios muito bem sucedidos na agregação de valor. E cito Rondonópolis, Sinop, né? Lucas, Sorriso, Primavera e tal. Então, o nosso tempo haveria de chegar. Assim que eu entrei, eu percebi como gestor que aquilo não chegaria rápido se a gente não resolvesse com políticas públicas algum gargalo. E aí, eu cito e sempre enumero, né? Nós haveríamos de consolidar a matéria-prima, fizemos isso, né? Entendíamos que a formação de mão de obra ela era um agente dificultador. Só para que você tenha noção, hoje nós estamos com a nossa indústria têxtil difundida em Campo Verde. Mas no início nós tínhamos que recrutar técnicos do sudeste brasileiro para poder vir trabalhar em Campo Verde. E nós ficávamos sempre à mercê dessas pessoas. Hoje não. Hoje nós temos uma escola técnica em Campo Verde que produz técnicos têxteis. Então, nós fazemos isso, a mão de obra qualificada. Ou seja, qualificou ali na escola agrotécnica, já está empregado. Dentro do município de Campo Verde agora, né? Curso de automação, curso logístico, curso técnico em texto e tal. Então, a mão de obra qualificada era importantíssimo. A gente haveria de construir um cenário de incentivo importante. E quando eu digo incentivo, nós temos várias empresas incentivadas em Campo Verde. Só que o incentivo não é aquele exatamente que o município propõe. Os incentivos municipais, eles são importantes, mas ele representa muito pouco na sua planilha de custo de produção. Os incentivos da qual eu quero no processo industrial é os incentivos da qual o Estado oferece. Esses são relevantes. Esse, ele supera os meus 0,5% que o município pode dar em taxas, alvarás e tudo mais, né? E fizemos isso, muito bem sucedido, como por exemplo na questão do algodão. Nós fizemos um programa chamado Programa da Fibra ao Fio, que combinou com a isenção do FETAB da pluma, o aumento do PRODEIC de 85% para 90% e a redução da taxa de Fundez. Essas iniciativas incentivadas, ela faz toda a diferença hoje. Nós produzíamos 800 mil toneladas de fio, nós já estamos buscando 3 mil, vamos chegar a 5 mil toneladas de fio, graças a esses incentivos. Além do incentivo à parte da infraestrutura, distritos, aeroportos, rodovias, ferrovias, né? Então isso também fez toda a diferença para nós, que agora estamos lá dentro, né? E aí vem a parte que eu sempre comento, que é essa integração dos modais, né? Então, realmente, ali são 4, 5 itens que nós, enquanto gestor, haveria de resolver para que a gente consolidasse. E agora, nós estamos oferecendo ao município, Patrone, totalmente, né, compatível com isso, né? Um oceano azul para o processo industrial, produzindo mais de 1 milhão de toneladas de soja, mais de 1 milhão de toneladas de milho, mais de 300 mil toneladas de algodão em caroço, milhares de ovos. Então, esses produtos eles haverá de ser processados no município, né? E essas outras questões que eu citei há pouco, ela faz com que a gente atenue, né, os problemas do crescimento. Algumas coisas agravam, as outras atenuam, né?
Agora, acho muito interessante, Alexandre, parabenizo até pela tua visão estratégica, que muitas vezes a gente enxerga os problemas, mas pensa em resolver um de cada vez. À medida do possível, vocês conseguiram Sim. atender e trabalhar nas 5 frentes aí, se a gente Sim. puder mencionar dessa maneira. Isso te dá, claro, muito trabalho ao longo de um período curto, mas você, trabalhando com eficiência, você consegue, de fato, já Sim. projetar os resultados na sequência, que são os resultados que estão vindo. Nesses 4 anos, o que vocês conseguiram já atrair de agroindústria? Não? Então, isso aí, patrão, é até interessante ressaltar. O que nós fizemos no início? Assim que eu entrei, de maneira muito simples, eu peguei 10 municípios bem-sucedidos. E eu analisei tudo aquilo que aqueles municípios tinham que eu não tinha ainda, com os mesmos potenciais, entende? E falo para você, Lucas, Sorriso, Primavera, Nova Mutum, Rio Verde, Goiás, Chapadão do Céu, Chapadão... Entende? Eu fiz um levantamento estratégico, minucioso de tudo isso. E aí eu relacionei aquilo que a gente haveria de resolver pensando nesse processo. E aí foi onde nós entendemos que nós tínhamos que trabalhar na infraestrutura, na questão do incentivo, na questão da mão de obra, na questão da integração de modais, na questão da matéria-prima. Fizemos isso enquanto agente público, né? Com isso, nós conseguimos espelhar uma agroindústria de fios, que é agora lá, nós estamos dobrando a produção de fio, conseguimos fazer com que a atividade produtora de uma fiação, que até então era fibrilha, se voltasse à produção de fio, onde vai produzir mais de 1.000 toneladas de fio. Conseguimos fazer com que a nossa produção de biodiesel dobrasse nesse tempo. Trouxemos para Campo Verde empresas logísticas, né, como é o caso da Toniato, que abriu as portas esse ano. Também no ano de 2024 eu tive a grata satisfação de poder abrir um frigorífico de peixe, né, que é o frigorífico Saciata, que é o maior produtor aí de, por exemplo, filé de tilápia, por sinal de excelente qualidade, diferente de tudo que nós já consumimos, é uma marca mato-grossense, campo-verdense, e quando você vê isso aí nas gôndolas, compre e experimente. Pra você ter uma noção, esse produto, esse filé de tilápia, ele está sendo um produto que está substituindo outros peixes de finos, entende? Por tanta qualidade que esse filé está oferecendo hoje. Diferenciado, algo realmente que compensa conhecer. De preferência do grupo Saciata, que é de Campo Verde. Uhum. E, então, essas empresas, elas abriram, dobraram, expandiram graças a esses movimentos, entende? E agora, a gente tem uma prospecção aí de aumentar a cadeia têxtil, seja na fiação, como também na tecelagem e malha, como também na produção de etanol, considerando que hoje a gente consegue oferecer mais de 1.500 a 2.000 toneladas dia de produto milho para o esmagamento. Ou seja, o município está pronto para receber os investimentos. Está pronto, Maravilha. Tecelagem. E aí, esse capítulo, vamos ver a realidade? Eu diria que sim. O que acontece? Assim, uma coisa que nós temos que entender, né? O processo têxtil, ele é mais moroso. Ele é diferente da soja, do milho, do algodão. Então, quando você pensa em tecelagem e tinturaria e malharia, é algo mais moroso. O que acontece? Nós sabemos hoje que o Sudeste brasileiro tem grandes plantas fabris. E você não levanta uma planta dessa e leva para outro lugar de qualquer maneira. Não. Então, nós temos que aproveitar exatamente a onda do crescimento, da expansão, para que isso ocorra lá. Mas uma coisa eu te digo com toda a garantia do mundo. Hoje, a expansão da verticalização têxtil, ela há de acontecer próximo da matéria-prima. E eu comento para você algo que vai fazer você lembrar de outras épocas. Nós temos um algodão no Mato Grosso, diferentemente do que houve em qualquer lugar do Brasil. O algodão, ele passou muito rápido no Nordeste brasileiro, o algodão passou muito rápido em São Paulo, o algodão passou muito rápido no Paraná, passou muito rápido em Goiás. Quando eu falo muito rápido, eu estou falando entre 15 e 25 anos. Por quê? Porque ali chegou o bicudo, dizimou toda a lavoura e acabou. No Mato Grosso, não. No Mato Grosso, a produção de algodão ela há de ser consolidada, porque aqui nós temos clima que, diferentemente desses lugares, faz com que a cultura ela seja longeva. Então, a produção de algodão no Mato Grosso era diferente do que houve no Paraná, do que houve em São Paulo. O bicudo chegou no Paraná e dizimou. O bicudo chegou em São Paulo e dizimou. O bicudo chegou no Mato Grosso, aqui ele encontrou técnica, cultivo, clima totalmente diferente. Então você entende que o comércio do algodão nosso aqui ele é mais longevo? Então aquelas indústrias que montarem aqui, elas terão oferta de matéria-prima por muitos e muitos e muitos anos, diferente do que aconteceu no Nordeste, em São Paulo, no Sudeste. E agora nós estamos aguardando essa onda do crescimento para que a gente possa buscar. Não é fácil, mas é possível. Por sinal, se tem um local que terá facilidade em crescer, como você disse, tecelagem, é no Mato Grosso, considerando a matéria-prima. E nós temos que reconhecer, aonde a indústria têxtil chega, no sentido de tecelagem, né, malharia, tinturaria, e o sonho de todos é a confecção, isso aí gera centenas, milhares de empregos, né?
Olha só aquela região ali de Brusque, Navegantes, Indaial, Joinville, Blumenau. Ali a geração de emprego ela é em volta, né? Tudo isso questão têxtil. Cidades extremamente desenvolvidas, empregos consolidados, qualidade de vida elevada. Então a gente espera sim, eu acho que o futuro próximo ele promete muita coisa nisso aí. E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha, o bate-papo tá muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Legal. Deixa eu só inverter uma pergunta aqui agora. A gente então falou sobre estruturação para atrair novas indústrias. Como fazer para evitar perder indústrias que já estão instaladas no município? Vocês têm um exemplo clássico em Campo Verde, que foi no frigorífico de aves, né, que fechou em 2017, se eu não estou enganado, a Sadia, né? E por estratégia da empresa, evidentemente, mas isso gerou um problema para vários produtores muito grande, você sabe disso. Também. Como evitar? É possível? Olha, é possível. A gente erroneamente acha que a chegada de uma empresa ou de uma indústria do município ela depende do prefeito. Isso no âmbito político, né? Talvez no âmbito técnico nem tanto. Mas no universo político a gente acha isso. O prefeito não trouxe. Ou o prefeito trouxe. Não é isso aí. Existe algo que chama viabilidade econômica. É o que determina a ida ou a não ida de uma empresa, de uma indústria. É claro que o município ele pode construir um ecossistema que beneficia isso com políticas públicas, incentivos e diversas coisas que nós já falamos anteriormente aí. E o que nós já fizemos. Agora, como não perder? Não é fácil. Primeiro porque é algo assim que envolve uma questão mundial e muitas vezes ele está fora da sua alçada. Vamos citar a Sadia, por exemplo. Existia um frigorífico em Várzea Grande. Então, o que era produzido em Campo Verde era processado em Várzea Grande. Com o fechamento desse frigorífico, por intermédio do Ministério Público, a área ambiental, houve a necessidade de migrar para uma outra região, o que inviabilizou. Então, nós fomos refém de algo que não estava na nossa alçada. Estrategicamente, a empresa ela poderia ter feito um frigorífico na região e ter consumido aquela produção, né? Só que nós, enquanto ambiente público, nós não teríamos condições de fazer com que ela tivesse apetite para isso ou não. Então, a gente sempre fica, assim, Patrone, preso a decisões que muitas vezes fogem da sua gerência, sabe? É lamentável. Mas acontece, pode acontecer. Nós tivemos agora aí fechamento de indústrias automobilísticas que, né, décadas e décadas ali fechou. E eu percebo assim que, no caso disso aí, o governo poderia até ter uma ação ali de repente incentivar, abrir mão de alguns ganhos tributários, mas tem hora que não é possível, sabe? Uma coisa é fato, viu? Gestor nenhum vai ver isso acontecendo sem fazer nada, né? A gente é suscetível. Os municípios, eles estão suscetíveis a acontecer isso. Mas no Mato Grosso, com toda essa pujança, né, onde tudo tem dado certo, eu acho muito pouco provável isso acontecer. Não é comum, né? Não é comum. História ter... Olha, eu posso citar mais um exemplo aqui. Por exemplo, lá em Rondonópolis, nós tivemos uma indústria lá, né, de décadas atrás, que é a Santana Têxtil, né? Santista, não recordo, que com a mesma velocidade em que ela abriu, ela fechou, né? Talvez com um pouco de erro de planejamento, talvez assim no afã de poder crescer de qualquer maneira, né? Eu sempre comento o seguinte, antes de você ser maior, você tem que ser melhor, né? A gente pensa muito em crescer de qualquer maneira. Então, assim, quando você tem uma empresa consolidada, em que o aparato de planejamento fala tudo isso aí, você escapa disso. Mas é possível de ocorrer. Perfeito. Vamos para a reta final aqui, Alexandre. O papo vai rodando aqui, muito bacana. Mas vamos lá. Duas coisas. Primeiramente, você, hoje, quando dorme, você sonha com você na prefeitura, você trabalhando, você produzindo? Como é que está essa administração interna aí das atividades que você toma? Olha, o prefeito, ele é prefeito 24 horas por dia, né? Assim, não tem como você chegar em casa e não ser prefeito, não tem como você tirar férias e não ser prefeito, não tem como você ir
para a sua atividade principal, porque prefeito é um cidadão que antes de chegar ali tem suas atividades. Eu concordo e sei que é uma exclusividade, é uma função exclusiva, né? Mas assim, eu sonho sim, né, com a cidade se desenvolvendo, com a população bem cuidada, né, uma cidade limpa, uma cidade que oferta saúde, oferta educação, oferta segurança, oferta boas expectativas, né, não só de vida como de desenvolvimento. Mas também assim, eu preocupo comigo, com a minha família, no ambiente profissional, né? Então assim, eu vejo a minha atividade sempre presente. Eu sou um produtor, eu sou um técnico, venho da área da produção e eu sei que eu irei continuar fazendo isso. Eu tô passando em um lugar, eu vejo uma lavoura, eu fico louco para entrar nela, sabe? Não dá, você não pode parar, né? De vez em quando você para poder fazer alguma coisinha ali, eu vou lá e entro na lavoura, dar uma olhada e tal. Nas BRs, nas rodovias, quando você tá andando, quando você tá indo ver uma obra, né? Você sempre olha ali. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu vejo eu cuidando da cidade, mas eu vejo também, assim, a gente não largando a atividade principal nossa, né? Aí é paixão, né? Porque, na verdade, é um ciclo de vida, né? O político, eu sei que não é fácil, mas eu diria que o político ele tem que ter o discernimento e o mesmo momento a nobreza de poder saber entrar e saber sair. Eu diria que talvez um dos erros dos políticos é muitas vezes não saber sair. Tudo na vida é ciclo, né? E quando eu ver que aquilo não é mais produtivo, que aquilo não gera mais, né, performance e tal, eu tenho que deixar outro fazer isso, né? Então isso, quando você vai para a política, eu vejo assim que tem políticos que já vai fazendo décadas e décadas e décadas, que tá ali. Às vezes isso não é bom. Eu estou tendo meu ciclo, terei meu ciclo, mas eu também tenho que saber que novas pessoas virão para fazer aquilo tão bem ou melhor, se possível, do que você, né? Então eu convivo muito bem com isso, já me preparando, né, para que quando vencer os nossos ciclos, a gente possa ter pessoas aí boas fazendo isso, para que a cidade possa crescer sempre, né? Maravilha. Quando chegar ao fim desses próximos 4 anos aí, qual é o caminho político do Alexandre Lopes? Então, a região nossa ali, ela cobra da gente permanência na política. E eu falo isso com tranquilidade, assim, isso não mexe a minha temperatura, assim, sabe? Eu espero que a partir do momento em que eu finalizar o meu ciclo enquanto executivo, né, a gente vai estudar o cenário político do Estado, vai estudar o cenário político da região, e se tiver alguma coisa que eu consiga fazer para produzir, para gerar transformações, eu me coloco à disposição, claro. Né? Legislativo aí, quem sabe? De repente, né? Agora, tudo isso vai depender exatamente da leitura que eu fizer. Uma coisa é fato. Não será forçado, eu não serei a qualquer custo, porque eu quero. Não. Tem que ter uma proposta imperativa, né? De transformação, de gerar performance, de gerar entrega. Aí sim, aí tem todo sentido. Maravilha. Ô Alexandre, a gente tem 3 perguntas clássicas aqui no podcast, na reta final, que são bem simples, tá? E ficam pro final a primeira, que a primeira é um pouquinho mais difícil para muitas pessoas. Vamos lá. Qual a pergunta que você espera ter que responder um dia que ainda não fizeram para você? Eu penso o seguinte, olha, assim, responder se Campo Verde tá muito bom, se tá ótimo, sabe? Boa, muito bem. Bem pensado, bacana. A outra pergunta, Alexandre, na verdade é uma pergunta, é uma curiosidade sobre você. Divide com a gente uma curiosidade sobre você aí para quem tá ouvindo. Rapaz, eu sou, por mais que eu esteja vivendo nesse momento, né, uma euforia política e tudo mais, uma exposição, eu sou extremamente discreto. Se eu pudesse, final de semana, por exemplo, só ficava em casa, sabe? Assim, hoje em dia, talvez, essa agenda, essa euforia de você estar presente em tudo, né, faz com que os políticos, eles se enveredam nisso. Eu não. Eu sou muito discreto, sou muito caseiro, né, ficar com a família ali, quero almoçar em casa, eu quero jantar em casa, se possível, quero tomar café em casa, né? Então isso é meu, entendeu? Só pra você ter uma noção, assim, ó, em casa, apesar de estar agora exercendo o cargo de prefeito, eu recebo pouquíssimas pessoas, quase ninguém. E quando eu falo isso para os pares, assim, eles não acreditam, entende? Então, eu não sei, é coisa normal, eu não combinei nada, não fiz nada. Eu sou pouco visitado em casa, pouquíssimo visitado. Pouca gente, assim, eu acho que nesses 4 anos, se você colocar no papel, não passa de meia dúzia, pessoa que bateu na porta da minha casa como prefeito para falar isso, nunca. Então, essa descrição é algo meu, entendeu? Essa questão de lidar de maneira muito discreta, né? Produtivo, mas muito discreta, é algo meu. Legal, cara. Bom, obviamente na prefeitura vão te achar, mas se as pessoas quiserem saber mais sobre você, te encontrar, você está nas redes sociais ainda, como que as pessoas buscam saber um pouquinho mais sobre o Alexandre Lopes? Redes sociais, né? Alexandre Lopes Prefeito, estou ali sempre trocando essa ideia com esse público, né? Eu diria que as redes sociais hoje é algo, inevitavelmente, o envolvimento disso aí, né? Hoje ninguém mais não tem, né? Então, as redes sociais hoje, ela é uma maneira muito prática de você publicizar tudo isso, mas eu tenho um expediente intenso na prefeitura e tenho um expediente nas ruas.
Você me encontra vendo a obra lá, construindo a ponte, o parque, a rede, fazendo saúde, fazendo educação, desculpa. Então, assim, você me encontra ali constantemente. Então, assim, o expediente meu na prefeitura, o expediente meu na rua, eu sou uma pessoa muito acessível, não tenho cerimônia para isso, né? Assim, criança mesmo no gabinete não está marcado, eu atendo crianças lá, constante, né? Então é isso, eu tô ali, tô presente ali. Cara, sucesso, muito legal esse bate-papo. Obrigado por ter aceitado o convite. Para quem tá ouvindo aqui, o Alexandre, esse episódio está sendo gravado uma segunda-feira à tarde, ele saiu da governadoria lá, veio para cá para bater esse papo com a gente. Então te agradeço, cara, pela disponibilidade de tempo, pela transparência. Já te agradeci no início pelas entrevistas concedidas e as orientações ao longo desses vários anos aí. Desejo sucesso, né, para você na tua jornada como produtor, como consultor e, claro, como gestor público, porque é muito importante a gente ter pessoas engajadas que busquem, de fato, fazer a diferença, que você consiga nesses próximos 4 anos fazer a diferença que a população de Campo Verde merece. Amém. A gente que agradece aí a oportunidade, né? Parabeniza você, toda a sua equipe, por todo o trabalho que já prestou, mas pelo que está prestando agora aí. E estamos sempre à disposição em Campo Verde para atender você, seu time e as pessoas que nos ouvem nesse momento. Estamos ali sempre de portas abertas para poder receber as pessoas. Eu que agradeço mais uma vez. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.